Antes de saudar os palestrantes, os demais membros da mesa, eu queria fazer uma saudação especial a cada um de vocês que está aqui, porque nós vivemos um momento muito bonito no Brasil, um momento novo, um momento de algum tempo já, de construção de uma conscientização das pessoas que costumavam não se envolver com política. E vocês que estão sentados aqui hoje, vocês estão de fato ocupando um espaço. Não estão invadindo, não vão deixar nada quebrado, não vão precisar dedetizar isso aqui depois. É possível que saia até mais perfumado. Mas isso precisa ser mais feito e mais frequentemente. Eu sou deputado estadual no Rio Grande do Sul, na Assembleia, meu nome é Marcel. Eu percebo que lá na Assembleia Legislativa, apesar de a gente ter feito alguns eventos como esse, são muito poucos perto daqueles que são feitos ainda diariamente, diuturnamente e noturnamente, como diria Dilma Rousseff, e que emporcalham a Assembleia, mas sobretudo emporcalham corações e mentes de tanta gente jovem, iludida ainda com os ideais comunistas, socialistas. Não vamos achar que a guerra está vencida, a guerra é cultural. O Jordi tem muita razão nisso. E nós precisamos ocupar espaços. Nós não vamos invadir, nós não vamos usar os mesmos métodos, nós vamos fazer o que o Parlatório Livre está se propondo a fazer. Discutir e debater ideias. E é isso que o Brasil precisa e é isso que os espaços públicos precisam cada vez mais. Então, antes de mencionar a mesa toda e também a anterior, uma salva de palmas para vocês que estão aqui. Muito obrigado. Eu quero dizer, Vinícius, a minha grande alegria de estar aqui quando eu vi aquele hall de convidados. Eu disse, mas o que eu estou fazendo no meio de tanta celebridade? Estava ali o Felipe Camozato, Fernando Holliday, Felipe Barros, que falou antes, Vinícius Poit, também está a Zoe Martínez, e nesse nosso painel aqui já tive a oportunidade de ouvir o Lira, o Carlos, e nós vamos ouvir ainda o Eduardo Bolsonaro, Caio Coppola e a Janaína Lima, que eu tive o prazer, o privilégio também de conhecê-la ontem na Câmara de Vereadores. Parabéns ao Parlatório Livre, aliás, por ter trazido duas mulheres, uma para integrar essa mesa e outra mesa anterior. Acho que poderia ter mais. Não sou a favor de cotas, muito antes pelo contrário. Não sou o defensor do feminismo, tampouco sou machista. E talvez não entendam mal meu comentário, mas eu gosto de mulheres. Seria bom que tivéssemos mais. E, com essa saudação inicial a todos que estão aqui, eu queria dizer para vocês que é verdade, não falo aqui com nenhuma espécie de demagogia, populismo, busca de reconhecimento por tudo que foi feito ao longo dos últimos 14 anos, porque eu não teria imaginado, quando eu busquei um partido político me filiar, que eu estaria hoje em São Paulo, diante de uma plateia desse tamanho, com tanta gente boa na mesa aqui, falando sobre ideias que podem dar certo no Brasil. Quando eu entrei na política, era o ano de 2004, Lula tinha sido eleito pela primeira vez fazia pouco tempo, e eu sentia em casa, no dia a dia, o peso do tamanho do Estado. Tenho um pai engenheiro civil, uma mãe arquiteta, não são da política. Até onde eu sei, no máximo, eu tenho um tataravô na Holanda, que foi de alguma espécie participante na política, lá como vereador na cidade de Workum, que meu pai, inclusive, é estrangeiro, nunca votou em mim. Não tem título de eleitor. Que, aliás, é um documento bacana nosso, burocrático, né? Nós temos, Bolsonaro, tantas burocracias no Brasil sobre as quais a gente nem pensa, né? Mas o título de eleitor é tão fabulosamente útil que no dia da eleição a gente precisa levar um documento com foto e pode deixar ele em casa, né? E refletindo sobre toda essa burocracia, meu pai, engenheiro civil, já teve empresa de construção, já sofreu muito com funcionário vagabundo que vai na Justiça do Trabalho, que é uma justiça injusta, que deveria ser extinta, deveríamos ter justiça comum apenas, porque ela baseia-se no pressuposto marxista da divisão de classe, ela cria já no nome, dizendo como se fosse uma justiça do trabalho e só empregados fossem trabalhadores e não o empregador também, que aliás cria empregos e gera renda. Já é uma justiça injusta no próprio nome.
Eu vi o meu pai fechar a empresa dele de construção civil porque ele não aguentava mais chegar lá e para uma minoria, é verdade, de funcionários que mentiam, que diziam que tinha feito horas extras, etc. Ele se obrigava a fechar acordos para não tomar um cravaço, como a gente diz no Rio Grande do Sul, ainda maior na hora de uma sentença injusta no judiciário. E também vi o descaso do poder público, muitas vezes não sendo pago em dia o serviço que ele prestava para determinadas prefeituras. E, portanto, ele preferiu só continuar como autônomo e trabalhando na área privada de uma forma, sobretudo em cidades pequenas, onde é difícil você prosperar se não for realmente sócio de governos, né? Isso em todos os casos, haja visto também que acontece nacionalmente. Ele decidiu continuar as atividades dele de uma forma muito mais autônoma e livre, diria eu também. Comecei como repórter no jornal local, fui jornalista no Jornal Dois Irmãos, e durante aquele primeiro ano de trabalho fora do escritório dos meus pais, eu tinha começado a trabalhar com 14 anos de idade no escritório deles, fui jornaleiro e decidi ser repórter, fui ser jornalista, minha profissão atual. E durante aquele período acompanhei a Câmara de Vereadores e via o custo do clientelismo para o próprio município, como em cada Câmara Municipal, incluindo na minha cidade, o clientelismo era muito mais importante, ou seja, a troca de favores entre eleitos e os seus eleitores, do que uma política realmente focando no bem comum, né? Como diz Thomas Sowell, a primeira prioridade de qualquer político é se eleger. E a segunda prioridade é se reeleger. E qualquer que seja a terceira prioridade está muito abaixo na lista dele. Está mudando um pouco, nós temos exemplos aqui de políticos que não pensam nesse sentido, mas a gente sabe que esta é a regra num país que é muito patrimonialista e muito clientelista. E decidi concorrer a vereador. E eu ia de casa em casa, Vinícius, pedir voto. Tinha 18 anos de idade, era bem novo. E eu fazia a minha conversa, dizia para as pessoas que eu queria incentivar mais jovens a participar da política. Imagina lá atrás ainda, bastante tempo, na cidade de Dois Irmãos, batia nas portas, dizia a minha ideia do que o governo deveria fazer, focar no básico e deixar o resto para a iniciativa privada. As pessoas ouviam com muita atenção e normalmente achavam até que iam engajar mais na minha conversa e fazer uma pergunta interessante, mas normalmente a Janaína que me perguntava era: escuta, criança pode concorrer? Ou já tem filho, já tem título de eleitor? Ou é teu pai o candidato? Ou está fazendo campanha para quem? Afinal, não entendi, é você o candidato? Mas mesmo assim, e por isso eu faço essa menção aqui a essa minha história aos 18 anos de idade como candidato a vereador, porque jovem na política, sim, sofre muito preconceito. E não é vitimismo, é uma verdade. Isso não é apenas na política, em qualquer área da vida. Como é difícil conseguirmos o primeiro emprego, nós sabemos que não é fácil. Não é fácil mostrar o nosso valor, mas a gente se esforça para isso. Eu cheguei lá como candidato a vereador. Foram 697 votos. E não foi impossível, foi algo que eu tinha na cabeça que eu ia conseguir fazer. Era uma cidade pequena, são 30 mil eleitores, e consegui visitar casa por casa para fazer a votação que recebi. Logo em seguida, ainda em 2006, fui eleito, portanto, em 2004, eu tentei ser candidato a deputado estadual. E fiz da mesma forma a minha campanha, de casa em casa, buscando contato olho no olho com o meu eleitor e buscando fazer da minha representação uma representação de votos sinceros, honestos e comprometidos com algo que fosse considerado uma boa política e não uma política clientelista. Eu precisava em torno de 35 mil votos, é o que é necessário no meu partido lá no Rio Grande do Sul. Mas obtive 11.656 votos. Quando a gente é candidato, a gente quer se eleger e acha que vai se eleger. E se não achar que vai se eleger, não adianta ser candidato. E a gente tem aquele negócio, não, vai dar certo, vai dar certo. Mas não deu certo. Fiquei bastante longe até. E comecei a refletir um pouco sobre a participação na política e de que forma deveria funcionar de fato uma campanha eleitoral para que eu pudesse obter sucesso. Eu continuava vereador, né? A gente não perde o mandato quando concorre durante as eleições. Aliás, estimulo todos os que são vereadores hoje, sobretudo dessa nova safra, que concorram na próxima eleição. Acho que é importante, o cargo permanece, mas acende-se e é necessário que nós tenhamos novas lideranças no Congresso, também nas Assembleias Estaduais. Concluí meu mandato de vereador, vencemos as eleições para o DCE da URGS, o Felipe Camozato participou daquela oportunidade, naquela vitória histórica, depois de 40 anos de esquerdismo, petismo, pessoalismo, etc., no nosso Diretório Central de Estudantes, e em seguida decidi concorrer uma segunda vez a deputado estadual. Eu estava um pouquinho mais conhecido, tinha já estudado em Porto Alegre, concluído meu curso de Relações Internacionais na URGS, e
voltei a fazer a campanha na minha base eleitoral, no município de Dois Irmãos, fica a 60 quilômetros de Porto Alegre, não é tão longe, visitando de novo casa por casa e pedindo voto. Resultado, 4 anos depois, minha votação tinha crescido, mas pouco para poder me eleger. Foram 14.068 votos. E aí eu comecei a ver que o sistema político brasileiro, na verdade, ele faz com que você precise depender, como candidato a deputado, de todo o clientelismo e estrutura já existente, por exemplo, por meio das emendas parlamentares no Congresso Nacional, que faz com que deputados cooptem lideranças locais que fazem o serviço do olho no olho que deveria ser do candidato. Este é o sistema proporcional que nós temos hoje no Brasil e que beneficia tanto corporações, sindicatos, determinados tipos de associações ou interesses econômicos e a figura do cabo eleitoral local. E eu pensei, bom, política não é para mim. Eu vou sair, vou para o exterior, inclusive, como eu disse, meu pai é holandês, fui aceito em alguns cursos de mestrados na Holanda e passei a cursar um mestrado em ciência política. Fiz ciência política, depois fiz um mestrado em jornalismo, afinal de contas queria ter uma qualificação na minha profissão de jornalismo, tá? Não considero política profissão, eu tenho uma profissão que é de jornalista, inclusive no Brasil registrado, tem autorização do Estado para atuar como jornalista, o que quer que isso signifique, mas eu precisava me qualificar nas minhas áreas de conhecimento e de atuação profissional. E quando, em 2013, eclodiram as manifestações no Brasil todo, percebi eu, mas sobretudo primeiro percebeu quem estava morando no Brasil, era meu amigo e ajudou depois na campanha eleitoral, e está aqui um exemplo desse, Paulo Moura, professor, cientista político, que está aqui também nos assistindo, e estou muito contente de estar presente. O professor ajudou muito na campanha. Foi muito importante como conselheiro, porque eu estava fora no país 2 anos, mas a gente conseguiu ver o que estava acontecendo em conjunto. Havia aquela revolta do brasileiro pedindo por serviços públicos padrão FIFA. Mas era uma revolta era um rebelde sem causa. Porque tinha gente pedindo passe livre e tinha gente pedindo menos imposto. Tinha gente pedindo ao mesmo tempo passe livre e menos imposto. Como você vai equacionar isso? É impossível. Então nós começamos a perceber que havia uma janela de oportunidade aí para uma pessoa como eu, que já tinha um discurso liberal havia muitos anos, preparo, qualificação e participação na política fazia tempo, que estava decepcionado sim, mas que tinha condições de voltar ao Brasil e durante 1 ano da minha vida dedicar o meu tempo e o meu esforço para uma campanha eleitoral que atingisse os eleitores como eu atingia quando fui candidato a vereador, porta por porta, casa em casa, mas não fisicamente, virtualmente, pelas redes sociais. Essa foi a grande mudança no Brasil que permitiu que os jovens, que nós, que os idealistas, que as pessoas esclarecidas pudessem, inclusive, derrubar uma presidente da República, derrubar um projeto de ditadura, derrubar um partido que estava falindo o Brasil e que me fazia pensar que não valia a pena voltar para esse país. Mas eu tinha certeza. Um partido, aliás, tão ruim, que quando chegou ao poder no Brasil, chegou nas costas da ilusão da população que via com justiça o sistema político anteriormente existente, dizia está ruim, está péssimo. E o PT dizia, eu sou o partido da ética, eu sou o partido da moralidade, eu sou melhor do que os outros. E hoje, o PT, que se dizia melhor, se esforça para parecer igual, para esconder que é muito pior. E deixou, vejam bem, tão bem foi construída essa ilusão para o brasileiro que significou num estelionato eleitoral, mas sobretudo num crescimento econômico inicial, apesar do PT, apesar do Lula e não por causa do Lula, que como vice legou-nos um dos maiores representantes daquela velha política que combatia. Um vice em quem eu não votei, um vice em que certamente a maioria daqui não votou e quem votou está amargamente arrependido e está hoje no outro lado da força. Mas este momento não é um momento de saudar uma mudança em virtude de um impeachment por quem ficou. É momento de saudar uma mudança em virtude da nossa própria mobilização. Porque quem muda o Brasil somos nós. Nós mudamos o Brasil. E o verbo mudar é muito bonito porque o verbo mudar
quando no presente de indicativo, na primeira pessoa no plural, mudamos assim como é no do pretérito. Nós mudamos até aqui no passado e nós vamos continuar mudando porque nós mudamos o Brasil. E esta grande mudança que nós já fizemos no Brasil, derrubando uma presidente no impeachment, nós vamos fazer na segunda fase da reforma política que o Congresso não fez. A primeira fase foi a Lava Jato, feita pelas instituições e que segue, botando político corrupto e empresário corrupto, que não é nem digno do nome de empresário, na cadeia. A segunda fase nós vamos fazer nas urnas em 2018. Nós vamos limpar esse Brasil nas urnas. Eu incentivo quem acha que não tem candidato bom para votar, que se candidate como eu fiz. Porque nós precisamos mudar o Brasil em 2018 nas urnas, democraticamente. Afinal, quando eu estava lá fora e pensava em não voltar para o Brasil, me convenceram, Paulo, a voltar para o Brasil. Fizemos uma campanha limpa, honesta, olho no olho, nas redes sociais. Porque eu dizia que aquilo que eu sentia no exterior não era o amor pela pátria amada que eu tenho aqui no Brasil. Porque, afinal de contas, cada um de nós, se olhar para dentro do seu próprio coração, assim como os venezuelanos que estão sendo mortos como gado na rua, cada um de nós não quer viver em outro país. Nós queremos viver em outro Brasil. Um Brasil próspero, democrático e livre. Obrigado. Obrigado, pessoal. E se eu esqueci de falar, fora PT!